Jesus. Amém. Estou tremendo. Aleluia. Difícil ficar nervoso, mas não tem jeito, né? De não ficar nervoso, irmãos. A responsabilidade é muito grande. E deixaram eu para o final ainda para ajudar, né? Glória a Deus. Desde já, irmãos, eu quero agradecer todos os irmãos, né? Que estiveram ministrando, trazendo essa palavra aos nossos corações. Confesso, irmãos, que Deus falou muito comigo nessa campanha. E para mim, falei até com o pastor Wando ontem, para mim foi até a mais difícil, irmãos, de estar trazendo a palavra. Para mim foi a mais difícil esse tema. Né? Eu, desde o início, o bom é que tem bastante tempo para estudar, né? Para ficar, aí ouve os irmãos, pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro, né? E aí a gente vai guardando tudo aquilo na mente, na cabeça, e depois o Espírito Santo de Deus faz a gente lembrar aquilo que foi falado, né, através dos irmãos que ministraram. Que o Senhor Deus conceda a vocês, irmãos, que estejam ministrando aqui, muita graça, porque não é fácil, né? Muita fé, muita coragem, porque para pregar também precisa ter coragem, irmãos, né, de falar a palavra de Deus. Não pode ser, como se diz, não pode ser frouxo, né? Tem que ser corajoso para pregar a palavra de Deus. E acima de tudo, temente, irmãos, porque quando nós ministramos a palavra de Deus, nós estamos falando de algo nosso. Quando nós falamos de algo nosso, é mais fácil. Posso passar um pouquinho, por gentileza? Desliga. Foi o ventilador. Quando nós falamos de coisas nossas, irmãos, é mais fácil. Mas quando nós vamos falar da palavra de Deus, aí é mais complicado, irmãos, porque ela vem de encontro a nós, né? E aí, irmãos, eu tenho que me pesar, me balancear, para ver se eu estou andando de acordo, porque às vezes eu falo aquilo que eu não estou fazendo, mas quero que os outros façam. Às vezes eu não estou praticando, mas eu quero que os outros pratiquem. Por isso que diz, né? Na mesma medida que você medir, você vai ser medido. Então nós temos que tomar muito cuidado em respeito à palavra de Deus. E como eu já disse, foi um dos temas mais difíceis, irmãos. Mais difíceis. Efésios, eu vou estar lendo, irmãos. Se você quiser deixar aqui, ó, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas eu vou estar lendo o tema que é Efésios capítulo 8, capítulo 2, versículo 8. Depois eu vou lá para Hebreus capítulo 11 e versículo de número 6. Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, e é um dom de Deus. Irmãos, assim, se nós pegarmos o capítulo 2, desde o versículo 1, eu gosto de, eu estava até querendo estudar e pregar nesse texto, em cima do tema. Mas aí Deus, no decorrer dos cultos, Deus foi me jogando para a galeria da fé e para falar especificamente do versículo de Hebreus capítulo 11, 6. Mas eu acho muito lindo o texto de Efésios, porque ele vai narrar a condição humana. Ele vai expor a condição do ser humano. Quando começa dizendo assim: olha, vocês estavam mortos em seus pecados e vocês estavam perdidos, e não havia condição nenhuma de nós nos aproximarmos de Deus por nós mesmos. Não tinha condição, não tinha. E o texto vai deixar isso muito bem claro. E quando nós nos aproximamos de Deus, isso, irmãos, tem que estar muito nítido na nossa cabeça. Nós não podemos pensar de que nós somos bons, de que nós não erramos, de que nós não falhamos. Porque, irmãos, tem muita gente, onde o pastor até deu uma pincelada no final do culto, eu falei assim: fala, nós não vamos pregar, né, de amanhã. Aí eu não prego hoje.
ele falou, né, irmãos, tem pessoas que elas se expressam ou querem mostrar que tem tanta fé, que aí a gente olha para elas e fala assim, meu Deus, eu estou lá no chinelo, né? Tanta fé. E chega um momento na vida daquela pessoa que vem um mal, vem uma situação, vem alguma causa, e aquela pessoa abandona a fé do nada. E aí a gente olhando e fala assim, nossa, olha, eu balançando, eu comparando, né, a minha fé com a dela, achando que ela tinha fé, achando que ela jamais, né, poderia cair da graça, né, poderia abandonar a sua fé. E aí a gente olha para dentro de nós e vemos. Por isso que nós temos que ver que nós somos frágeis. Por isso que lá em Efésios, ele vai mostrar essa fragilidade. Ele vai dizer que nós, irmãos, capítulo 2 lá, olha que lindo isso, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e seus pecados, a qual vocês costumavam viver. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a nossa vontade, nossos desejos, nossos pensamentos. E nós merecíamos o quê? Merecíamos a ira de Deus. É isso que nós merecíamos. Então, quando nós nos aproximamos diante de Deus, tem que ficar isso bem claro em nossa mente, porque senão nós vamos achar que nós somos bons. Nós vamos achar que nós podemos fazer as coisas. Nós vamos achar que nós não vamos errar. Nós vamos achar que nós não vamos falhar. Nós vamos achar que nós não vamos decepcionar os nossos irmãos. Infelizmente, nós podemos falhar, nós podemos errar, nós podemos decepcionar os nossos irmãos. Por isso que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, tem que ficar bem claro na nossa mente. Somos merecedores da ira de Deus. Então, por que nós não estamos mortos agora? Ele vai responder lá, por causa da sua misericórdia. Aleluia! A sua grande misericórdia, o seu grande amor, a sua grande compaixão, o plano de salvação elaborado desde a fundação do mundo. Aí mais para frente ele vai dizer que nós vamos ser salvos pela graça. Graça, todo mundo nós sabemos, graça, favor merecido. Aí alguns irmãos usaram até um exemplo, um presente que foi dado e eu fui lá e recebi. E eu peguei. Eu não merecia, mas eu fui e recebi. E quando eu comparei esse texto de Efésios com o capítulo 11 de Hebreus, Deus falou muito comigo, porque ele começa assim, falando no Hebreus capítulo 11, que vai falar da galeria da fé, mas nós vamos falar exclusivamente do versículo de número 6. Porque ele vai nos mostrar a importância da fé, como a fé é necessária para nós nos aproximarmos de Deus, para nós vivermos com Deus, para nós termos relacionamento com Deus, para nós termos intimidade com Deus. Sem fé nós não conseguimos fazer exatamente nada. Então ele começa dizendo assim, ora, a fé é o filho, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador dos que o buscam. Primeiro, nós estamos falando aqui, nesse texto, da fé salvadora e relacional. Fé que nos relaciona com Deus. Se nós pegarmos alguns exemplos de fé, tem pessoas que... Por que a Bíblia vai dizer assim, olha, Senhor, nós não curamos, nós não fizemos milagres, nós não operamos maravilhas. Aí você vai dizer naquele dia assim, olha, apartai de mim porque eu não vos conheço. Porque a fé dele não foi uma fé que alcançou a salvação. Ele pode até ter feito alguns milagres, ele pode até ter feito alguma coisa usando a sua fé, mas não a fé que o aproximou de Deus ao ponto de torná-lo tão íntimo, de prosseguir a sua caminhada
e ele conseguir chegar até o final. Então nós estamos tratando dessa fé. A fé salvífica. Essa fé envolve crer na graça de Deus. O que lá em Efésios vai dizer? Que nós somos salvos pela graça. Então a fé salvífica, ela vai fazer o quê? Vai fazer que nós cremos que aquela graça é um presente de Deus. Já ouviu pessoas dizer assim, irmãos? Olha, se você fala assim, já falou para alguma pessoa assim, Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você. Aí ele diz assim, eu não pedi. Não, infelizmente tem pessoas que chegaram a esse grau de depravação espiritual, ao ponto de negar a graça de Deus. Pessoas que negam receber o presente de Deus. Já viu pessoas tão egoístas, tão más, que ela está numa situação difícil, está passando necessidade. Você chega lá e fala assim para ela, irmã, quer uma cesta básica, quer um alimento? Não, eu não preciso de nada. Já viu pessoas assim, irmão? Do mesmo jeito tem pessoas que negam a graça, que não recebem a graça, um presente dado com todo amor, com todo carinho, mas ele se nega a receber, o afastando da graça de Deus. Se eu não falo Hebreus 6, acho que é Hebreus 6 que ainda vai falar. Até pessoas que participaram da graça, provaram da graça, usufruíram do Espírito Santo, mas se abandonaram da fé, se despojaram da graça, abandonaram a graça, deixaram de lado a graça, não querem mais. Por isso que você vê muitos pastores, principalmente pastores, obreiros, né, que já participou, que já teve, quando você vai falar com ele, ele fala assim, eu sei tudo isso, eu não quero mais. Foi excluso da graça, ele se excluiu da graça, ele não quer mais participar da graça. E é uma tristeza muito grande quando uma pessoa chega nesse ponto, gente. Então a fé salvífica, né, ela envolve crer na graça de Deus e aceitar o sacrifício de Cristo como suficiente para a nossa salvação. Então nós temos que olhar para a cruz, e quando uns olham para a cruz e dizem assim, olha, é um doido. Nós que aceitamos a graça, que participamos da graça, olhamos para a mesma cruz. Olha que interessante, a mesma cruz, o mesmo Deus. Uma pessoa diz assim, é loucura. O outro fala assim, é o amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A mesma cruz, a mesma situação. E aí eu faço uma pergunta, como que nós temos olhado para a cruz? O que nós temos feito com o que Ele fez na cruz? Como nós temos vivido a nossa vida diante do que foi feito na cruz? É isso que vai determinar toda a nossa história. A fé relacional, irmão, é aquela fé que vai além de uma simples crença intelectual. Se você pegar qualquer pessoa passando na rua agora e você perguntar para ela, você crê em Deus? O que ela vai te responder? Sim. Sim. Tem pessoas que são ateus e às vezes tem uns que até creem em Deus. Aí, deixa eu tentar explicar isso, não vai precisar que todos os ateus acreditem. Tem alguns ateus, irmãos, que eles são ateus intelectuais. Eles não conseguem acreditar na existência de Deus por falta de provas. Eles querem provas, né? Convicções. E tem ateus mesmo que não creem mesmo em Deus em hipótese alguma. Deus não existe, Deus não, nada, eles não creem na Bíblia, eles não creem na Bíblia. Tem ateus que acreditam na Bíblia, porque a Bíblia é provada, é bíblica, é histórica. Tem os achados de Corão, tem os arqueólogos que acham os pergaminhos, escavam, né, pertences da época, por exemplo, de Davi. Então é inegável falar que a Bíblia não é real. Então tem esses tipos de diferença. Então tem pessoas que acreditam superficialmente. Você crê em Deus? Creio. Vamos para o culto hoje? Ah não preciso ir para a igreja.
Ele crê em Deus, mas ele crê superficialmente. É uma fé superficial, é uma fé relacional. E a fé intelectual é aquela que a pessoa reconhece e concorda em certas verdades de Deus, mas ela não tem um envolvimento prático e pessoal. Muitas pessoas são assim. Se você, principalmente dentro dos nossos lares, quando pessoas não vêm para a igreja, você pergunta: vamos para o culto? Não, eu não preciso ir para o culto para me relacionar, para me estar com Deus. Mas ela não quer consagrar, ela não quer perdoar, ela não quer se envolver com as coisas de Deus, ela não quer estar com os irmãos, ela não quer nada, ela só acredita, né, socialmente, ela só acredita, né, intelectualmente que Deus existe. Se você falar para ela que a Bíblia é a palavra de Deus, ela vai falar assim: ah não, mas foi escrita por homens. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem que a Bíblia foi escrita por homens e elas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Alguns dizem: ela contém. Não, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Isso, irmãos, tem que estar bem cravado na nossa mente. Nós que estamos aqui hoje, nós que se dizemos cristãos, nós temos que ter isso bem gravado na mente. A Bíblia é a palavra de Deus. E é através dela que nós conhecemos a Deus. Diz para mim, irmãos, quando que você... Estou apanhando desse negócio aqui também, eu devia ter colocado lá. Me ajuda aqui. Travou esse negócio aqui. Cadê o jovem do teu computador aí? Vem cá, fazendo favor. Por gentileza. Travou, irmãos. É a vez, né? Os irmãos têm fé. Os irmãos dão o celular bem suave para mim. Tem fé, trabalho, né? Então nós vemos, irmãos, que nós precisamos dessa fé. Nós precisamos dessa fé. A fé salvadora. A fé que nos aproxima de Deus. Uma fé que nos relacionamos com Deus. Aí, pessoal, agora melhorou. Pode pular para frente mais um. Pode mais um. Aí, só que está pequeno para mim, não. Tem que ler assim. Vamos lá, irmãos. O texto continua dizendo assim: olha, sem fé, idiotas, hein? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o texto aos Hebreus, se tratando da galeria da fé, mais para os versículos diante, vai falar dos homens de fé. Enoque, que andou no capítulo 5, diz: ó, pela fé Enoque foi arrebatado, né? Não provou a morte, de tanta fé. Então, irmãos, sem fé é impossível agradar. O que é impossível? Impossível é uma coisa que eu não consigo fazer, que não está no meu alcance fazer. Me salvar por si próprio está fora do meu alcance fazer. Tem que ser pela graça. Então é impossível agradar a Deus sem fé. Primeiro ponto: para mim se relacionar com Deus, eu preciso ter fé. Depois nós vamos ler lá de onde vem a fé, os irmãos provavelmente sabem. Nenhuma atitude humana ela é capaz de nos aproximar de Deus. Então, isso também nós temos que entender. Nada do que eu fizer, nenhum esforço meu, vai conseguir me aproximar de Deus, ou vai fazer eu ter fé. Nenhum esforço meu. Nada que eu fizer, eu vou conseguir me aproximar de Deus. Olha, nós vamos ver o jovem rico, Lucas capítulo 28, 26 e 27. Os discípulos viram a conversa dele com o jovem, e o jovem, depois que ele disse para ele assim: vai e vende tudo que tem, e depois você vem e me segue. Aí ele pegou, saiu triste, os irmãos conhecem a história, e aí os discípulos olharam aquilo e falaram assim: desse jeito aí, quem pode se salvar? O discípulo perguntou, né?
Quem pode se salvar? Porque é muito difícil se salvar por mérito. É impossível você se aproximar de Deus por mérito próprio, agradar a Deus por mérito próprio. Então, aí diz assim, olha, para você, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Tudo é possível para Deus. Você quer ver, tem pessoas, irmãos, que elas querem agradar a Deus de todas as formas, mas humanamente. Ela faz para ser vista, ela faz para se aparecer, ela faz para ter destaque, ela faz tudo, ela vem em todos os cultos, não falta o culto. Você vai falar com ela, ela fala da Bíblia, é a mesma situação que os fariseus. Olha, aí Jesus fala assim, olha, faz tudo o que eles falam, mas não segue o exemplo deles, porque eles não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Eles querem fazer tudo, mas por esforço próprio. E por esforço próprio, nós não conseguimos agradar a Deus. Nós não conseguimos ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Já viu pessoas dizendo assim, olha, poxa, fulano chegou hoje na igreja, já está pregando. Eu estou aqui já faz 10 anos. A fulano já chegou na igreja ontem, já está cuidando dos irmãos. Eu estou aqui 10 anos. Porque tudo que ele faz é porque ele acha que é para ele, por ele, para a glória dele. Ele quer tentar agradar a Deus de alguma forma, mas ele não sabe, irmãos, que a única forma de agradar a Deus é se aproximando de Deus com fé. E depois nós vamos ver novamente como funciona isso. Usei o exemplo do jovem rico. Aí nós pegamos o exemplo lá também do Zaqueu. Não está ali, mas o exemplo de Zaqueu, né? O que Zaqueu fez? Jesus falou assim, subiu na árvore, vou ficar na sua casa. Aí Zaqueu não precisou Jesus pedir nada para ele. Jesus não pediu nada para ele. Jesus falou para ele, eu quero ir na tua casa. Quero comer lá na tua casa. E começou o julgamento de todo mundo. Aqueles que se diziam que estavam próximos de Deus. Aqueles que se diziam cheios de fé. Começou o julgamento, começou a julgar. O jovem rico chegou, né? O próprio jovem rico, Senhor, os mandamentos tenho guardado desde a minha juventude. Ó, está feito. Está tudo certo. É assim que essas pessoas querem se aproximar de Deus, irmãos. Mas aí chega Zaqueu e olha para Jesus e diz assim, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu defraudei 4 vezes mais, eu abro mão da minha vontade para fazer assim. Isso é se aproximar de Deus com fé. Isso é se aproximar de Deus com humildade. É reconhecer que eu sou pecador, como Efésios capítulo 2 vai demonstrar. Eu estava longe, Zaqueu estava longe. O jovem rico estava longe e continuou longe, mas Zaqueu também estava longe. Mas ele falou assim, Senhor, mas eu prefiro estar perto. E para estar perto, eu preciso ter fé. Quando não temos fé, nós tentamos agradar a Deus por mérito próprio. Já viu pessoas que exigem de Deus algo por terem feito alguma coisa? Já vi isso, irmãos. Eu já contei até aqui uma vez do jovem que era o líder da mocidade. Aí entrou um que estava saindo das drogas. Ele tinha a motinha dele, tinha o trabalho dele, ex-usuário de droga. E aí estava ali cantando nos jovens. E o líder dos jovens, criado na igreja, estava desempregado, não tinha um veículo. Aí teve uma hora que ele se revoltou de um jeito. E ele falou assim, eu estou aqui de igreja e sou líder dos jovens. E esse, ainda usou a palavra nóia, falou assim, e esse nóia aí, tem o serviço dele, tem a moto dele. É triste, irmãos. É achar, porque eu estou na igreja, eu sou melhor do que o outro. Porque eu sou líder e eu sou melhor do que o outro. Quantos pastores, infelizmente, né, a gente nem pode falar isso, mas quantos pastores se acham melhores do que os irmãos? Melhores? Se acham que tem o direito, né, disso, daquilo. Então, tem pessoas que exigem algo de Deus. Senhor, eu fiz isso, eu mereço ter isso. Nós não merecemos nada. Efésios capítulo 2 vai deixar bem claro. Merecemos a ira de Deus. Só não temos por causa da misericórdia.
Só não temos porque o amor é grande. Verdade. Só não recebemos porque o Senhor nos ama. E aí as pessoas falam assim, Jesus está demorando. E aí o texto, não me lembro se é Efésios ou não me lembro qual que é, fala assim, olha, Jesus não está demorando, ele vem no tempo certo. É que ele ama a humanidade. Então, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se salvem. Amor, irmãos, para conosco. Amor derramado. Pode passar, irmão. Pode passar isso aí. Irmãos, por que a fé ela é necessária para nós? Por que serve a fé? Né? Por que nós temos essa fé? Então vamos lá. Porque todo relacionamento começa com confiança. E fé é confiança. Fé é confiança. Por exemplo, tem pessoas, vou desligar o meu. Tem pessoas que vai começar um relacionamento e aí ele se apaixona. Paixão, quando é jovem, né? Se apaixona, vira a cabeça. Daqui a pouquinho aquele dali, ó, acaba. Tem casais que se casam, ou por algum interesse, ou por alguma outra questão, ou porque o outro é bonito, ou porque a outra é bonita, e fica um tempo junto e logo acaba. Uma vez divórcio, uma vez separação. O que então consegue estabelecer um relacionamento? O que consegue estabelecer isso? A confiança. Confiança. Com confiança, todos os outros itens vêm. Vem o respeito, vem o amor, vem o cuidado, vem o zelo. Agora, fica com uma pessoa, ela é linda, mas você não confia nela. Ela sai e você está ligando. Exemplo, quantas pessoas têm celular aí que é vinculado com o da esposa? O meu, todas as fotos que eu mando caem em tela. Oh, Jesus amado. A senha do banco compartilhada. Os dois mexem. Da minha esposa não vai deixar mentir isso. Senha do banco compartilhada. Por quê? Porque eu confio na minha esposa. Confio, meu relacionamento começa com confiança. A senha do celular para desbloquear, ela sabe. A senha vai crescer, tudo sabe, está toda anotadinho lá. Sabe de tudo. Onde eu vou? Sabe. Onde ela vai? Eu sei. Não é que nós estamos se policiando ou se desconfiando um do outro. É confiança. E aí, irmãos, a confiança gera respeito, gera amor, gera dedicação. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que crer que Ele existe. Nós temos que confiar nesse amor. Nós temos que acreditar que a palavra dele é verdadeira. Nós não podemos duvidar. Exemplo, Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21. Abraão, quando recebeu a promessa do filho, mesmo assim não duvidou. Não que ele não teve alguns problemas depois, tá, irmãos? Não é isso? Mas aqui nesse tempo, ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação à sua promessa, mas foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus. Aleluia! Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir. Então, quando Abraão começou um relacionamento com Deus através da fé, por isso que Abraão é chamado o pai da fé, Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar, né, que eu vou te mostrar. Irmãos, fala a verdade, se Deus fizesse isso conosco hoje, quantos aqui? Só levantar a mão, não está falando só, guarda no teu coração. Eu falo porque eu acredito que para mim seria difícil. Seria difícil eu abandonar a minha casa, pegar minha esposa, minha filha e começar uma vida nova em outro lugar. Primeiro porque eu não gosto de ficar andando para lá e para cá de mudança de negócio. Seria muito difícil. Não que eu não aceitaria, mas eu não sei como seria. Porque é fácil a gente falar assim,
Não, eu vou. É aquela pessoa que eu estou falando, cheia de fé, né? Ela tem fé para tudo. Na hora que o pastor fala assim, não, vamos fazer um evangelismo, vamos lá, estou dentro. Chega no dia do evangelismo, é o único que não vem. É igual aquele filho, o filho que Jesus falou assim, olha, que Jesus contou uma história, falou assim, olha, vai para o meu trabalho lá, filho. Aí o filho fala assim, pai, eu não vou não. Aí chegou no outro, vai filho, pai, eu vou, pode contar comigo. Aí chegou no dia, o que aconteceu? O que falou que ia não foi. E o que falou que não foi, falou assim, meu pai, eu preciso ir. Então varia muito, irmãos, qual a condição que nós estamos. Não nós ficar batendo no peito, falando que nós somos bons, que nós vamos fazer isso e aquilo. Deixa o sapato apertar aí, nós vamos ver quem é quem. Aí que nós vamos ver quem é quem. E aí Abraão, que relacionamento de Abraão? Abraão não duvida da promessa, Abraão foi chamado pai da fé, pega sua roupa, vai embora, obedece a Deus. Ele, olha meu, que interessante, imagine você, igual Abraão, vivia numa terra com o pai dele, difícil, situação, né, em uma, como é que se diz, o povo era idólatra, né, e aí irmão, chega uma voz lá e fala com ele, que doideira, fala a verdade, esse negócio é fácil, irmãos, fala com ele, fala assim, arruma sua mala e vai embora. Imagina, irmãos, na cabeça desse homem, ele aceitar aquilo e obedecer de uma forma incondicional. Já parou para pensar, irmãos, Deus falar alguma coisa? Olha, irmãos, nós não obedecemos a Deus como deveríamos obedecer. Deus fala com a gente está dando a mínima para Ele. E Abraão sai, depois Abraão teve um filho, Abraão nasceu. E aí Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, agora o filho. Agora apertou, irmão, porque eu vou falar para você. Tem mais um pouquinho? Pode jogar fora, não é isso. Eu estava ouvindo o vídeo, eu estava assistindo o vídeo, duas coisas que me chamou a atenção. Primeiro vídeo, estava uma pergunta lá. Se você está com seu cachorro e o seu cachorro está se afogando, tem um homem se afogando, quem que você salva? Não vou nem perguntar para vocês se eu não quero me escandalizar, pelo amor de Deus, irmão. Aí a maioria das respostas, eu salvo meu cachorro. Escandaliza, irmão, gente. Pelo menos quem é crente tem que se escandalizar. Porque se eu ouvir isso do ímpio, do ateu, igual o Efésios está dizendo lá, está descrevendo, olha, andava segundo o curso da sua mente, com a sua vaidade, com seus pensamentos, com a sua arrogância, com a sua ignorância, perverso, que o homem é perverso. Se você escutar isso de um homem desse, você não se escandaliza. Mas você escutar isso de um crente, ou que se diz crente, que negócio. Salva o cachorro. Muita gente troca animal de estimação por seres humanos. Ama mais o cachorro do que a mãe. Ama mais o cachorro do que o pai. Como uma pessoa dessa vai se relacionar com Deus? Fala para mim. É impossível, irmãos, ter um relacionamento desse, porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para o mundo. Amor. E como eu posso trocar a vida de um ser humano pela vida de um animal? Não que nós não vamos amar os animais, não vamos cuidar dos animais, não é isso. Não estão me entendendo muito bem. Acredito que sim. Pede o filho para Abraão. Abraão, agora eu quero um filho. Tem pessoas aqui, irmãos, aí o outro que eu estava escutando, a pessoa perguntando, quem é mais importante? Um casal, né? Quem é mais importante para você? Aí uns respondem, a minha mãe, o meu filho. E aí vai. O mais importante, irmãos, é a minha esposa. É a minha esposa. Se ela não for a pessoa mais importante para mim, primeiramente Deus, é claro, depois a minha esposa. Deixará o homem do seu pai e sua mãe se unirá à sua, e será os dois uma só? Não é o filho. Eu amo minha filha, amo de coração.
É um xodó comigo, é um grude comigo essa menina. Mas prioridade é a minha esposa. É a minha esposa. Então Abraão, quando Deus pede o filho, Deus fala, a minha prioridade é obedecer. Obedecer. Está aqui, Senhor. Vai lá, cata o jumento, cata a lenha, cata a faca, cata o servo, fala assim, bora lá. Subiu o morro, colocou o filho e falou assim, é agora. Quando levanta a mão para matar, aí vem a intervenção de Deus. Você confia realmente. Quem de nós estaríamos dispostos a obedecer nesse ponto? Mas o nosso relacionamento, se nós dizemos que temos fé, precisamos ter essa fé relacional com Deus, porque senão não serve de nada nós termos fé. Será uma fé superficial, será uma fé que nós vemos hoje em muitas igrejas. Olha, vem para cá que o seu problema vai acabar, vem para cá que você vai ser rico, vem para cá que você vai ganhar uma chave, e aí a pessoa vai com aquela fé toda. Mas se você falar assim para ela, vem para cá e se humilha, vem para cá que você é pecador, não aparece um. Qual fé nós queremos ter, irmãos? Que tipo de fé nós queremos ter na nossa vida? Nós temos que fazer essa escolha, senão a nossa vida vai ser uma vida fútil, uma vida inútil. Não vai servir exatamente para nada. Vai chegar no final e vai morrer e vai perecer igual o ímpio ou pior. Pode passar. Pastor, tem para o 9h30? É 8h30. 8h30? Irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Olha, assim, aproxime-se de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Como que eu devo me aproximar de Deus? Como que eu devo chegar no culto? Por que, irmãos, que os cultos não são espirituais? Vai definir como que você entrou por aquelas portas. Eu não estou falando que você não vai entrar com os seus problemas, que você não tem as suas dificuldades, que todo dia você vai estar cheio de fé, não é isso? Mas como que você tem entrado por aquelas portas? Como que nós queremos que o fogo desce? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Determina a forma que nós entramos naquela. Primeiro, determina a forma quando nós estamos lá em casa. Tratamos nossos esposos, tratamos nossos filhos, depois quando nós tratamos as pessoas e depois quando nós entramos pelaquela porta. Como que nós entramos por lá? Olha lá como ele está ensinando nós, olha. Coração sincero, irmãos. Rasga o teu coração diante de Deus. Senhor, não consigo. Jesus falou para aquele filho: Senhor, cura meu filho. Tem fé? Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu não tenho fé para isso. Não consigo, não alcanço. Tem irmãos que têm mais fé que o outro, irmãos. Tem irmãos que estão mais firmes que os outros. Mas se nós não aprendemos isso, ser sinceros com Deus, não é chegar aqui, irmãos. Ó, uma coisa que às vezes a gente se preocupa. Está o grupo de louvor cantando. E aí a gente fica lá preocupado. Será que eu levanto a mão? Será que eu não levanto? Que vão pensar que eu não estou adorando? Que vão pensar que eu não estou adorando? Não pensamos isso às vezes? E às vezes nós queremos dar glória, mas às vezes a mente está longe. Mas nós queremos levantar a mão, fechar o olho, para dizer que nós estamos no bolo. Que nós estamos na bênção, não somos. E às vezes nós estamos longe. Eu falo isso que acontece comigo. Estou longe, o grupo não vou louvando. Ixi, longe. Mas aí está lá a mão assim, por quê? Porque ao redor a gente queremos mostrar. E às vezes tem pessoas que querem mostrar mais para os outros do que para quem realmente precisa, que é para Deus. E aí começa a fazer por si próprio, a querer agradar a Deus por si próprio, e não vai conseguir. É impossível. Então, ele diz, olha, seja sincero, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não é com pedaço. Eu
Eu posso estar cheio de problema, mas se eu dobrar o meu joelho e dizer assim, Senhor, eu vim no culto hoje na marra. Olha, eu queria estar em casa. Eu estou aqui na massa, eu não consigo dobrar o meu joelho, eu não consigo orar, eu não consigo falar com o Senhor, eu não consigo nada. Aí o apóstolo Paulo vai falar o que, irmãos? Aí o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. E aí é o culto que você sai mais cheio de Deus. É o culto que Deus mais fala com você. É o culto que mais te encheu. É o culto que mais te fortaleceu. Você sai mastigando a palavra, tem em casa, remoe todo dia. E aquilo ali enche o teu coração de alegria e paz. Por quê? Porque você chegou a Deus com sinceridade, de todo o coração. Tiago 4,8, aproxime-se de Deus a Ele, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês, e que tenham a mente dividida, purifiquem o coração. Irmãos, não mostre, não queira mostrar para os outros, não queira fazer para os outros. Se você não quer vir para o culto, não venha. Não faça porque o fulano pediu ou deixou de pedir. Se você não quer ajudar, não ajude, porque você vai estar ajudando mal intencionado, com mal intenção. E a Bíblia diz assim, olha, tudo o que fores fazer, fazei de todo o vosso coração, como ao Senhor. Se você não quer fazer, está ruim, seja pelo menos sincero com Deus. Senhor, eu não quero ir, não quero fazer, mas eu vou, porque eu obedeço. Você acha que Abraão queria matar o filho dele? Quem é que acha que Abraão queria matar o filho dele? Abraão não queria matar o filho dele, mas ele obedeceu. Quantas coisas nós fazemos, irmãos? Por quê? Não é porque eu quero fazer, é porque eu preciso fazer. Eu tenho que obedecer. Só que nessa minha obediência tem que haver transparência, tem que haver sinceridade. Por mais que eu não queira, como um filho lá que não queria trabalhar, ele voltou e falou assim, poxa, mas é meu pai, é o trabalho dele, daqui que vem o ganha-pão, eu vou lá ajudar meu pai. E aí, irmãos, as coisas vão acontecendo em nossa vida naturalmente. Nosso coração vai se enchendo de fé, de paz, de alegria, porque aí começa a nascer um relacionamento sincero. Sincero com Deus. Aí Deus começa a ver que você não está vindo para ser salvo. Você não está ajudando para ser bem visto. Você não está fazendo para se aparecer. E Deus vê tudo isso. E Davi já sabia isso lá no Salmo 139, quando diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe o meu levantar, sabe o meu deitar, sabe o meu caminhar, sabe de todas as coisas. Quando eu estava sendo formado entre tecidos, no ventre da minha mãe, tu lá já estava me conhecendo. E aí a gente, irmãos, por causa do outro, muitas das vezes, queremos aparecer, queremos tentar enganar a Deus. O que o pastor vai pensar de mim, irmãos? O pastor tem que pensar em você o que a Bíblia diz. Olha, o irmão está tentando, vou ajudar. O que seu marido vai pensar de você? O que o esposo vai pensar de você? Tem que pensar em você, irmão. Transparência. A minha esposa, ela é falha, mas eu a amo. E nós juntos nós vamos conseguir. Meu esposo, nós juntos nós vamos conseguir. E aí, irmãos, nós não podemos ficar acusando uns aos outros. Por que fulano fez isso? Por que fulano fez aquilo? E nós não faríamos a mesma coisa ou pior? Então, coração diante de Deus purificado. Pode passar. Não dá tempo. E aí nós vamos ver de onde vem a fé, irmãos. Romanos 10, 17 diz, ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo começa quando nós começamos a ouvir. Quando nós não ouvimos, é impossível ter fé. O texto está deixando bem claro. Por exemplo, como que eu me aproximei de Cristo? A minha avó. Minha mãe não ia para a igreja, a minha avó hoje já é falecida, mas sempre foi para a igreja, pegava ela para o culto. E aí eu ia para o culto pequenininho, acho que 10 anos, 12 anos, ia para o culto. E aí começou ali.
E aí você começa a ouvir, aí você não quer vir para o culto, mas aí você vem. Aí você começa a ouvir, aquilo começa a te encher de fé, mostrando que você é falho, mas que você precisa estar com Deus. Que você precisa se relacionar com Deus. Então, ali surge, a fé genuína não surge de emoções. Porque se surgir de emoções, o que acontece? Por exemplo, nós vemos hoje muitas igrejas cheias. Porque tem isso, tem esse trabalho, tem aquele trabalho. Aí a pessoa vem para a igreja, ela fala, nossa, como eu me sinto bem aqui. E aí só ouve palavras de que está tudo bem, está tudo certo, Ela nunca vai se arrepender, nunca vai ter fé genuína. Ela nunca vai ter uma fé genuína ao ponto de salvá-la da tribulação. Quando diz lá, né, olha, esteja preparado para o dia mau, porque o dia mau vai chegar na tua porta. Então uma pessoa que vem a Deus que não vem com uma fé genuína, mas vem de emoções ou experiências, mais cedo ou mais tarde, ela abandona a fé. Ela não tem firmeza. Nós temos exemplo lá das duas casas, a casa que foi construída sobre a rocha e a casa que foi construída sobre a areia. Muito oba-oba, areia. Palavra, rocha. É assim que nós estruturamos a nossa fé em Cristo e o nosso relacionamento em Cristo. Então, nem através de experiência. Tem pessoas que baseiam sua vida em experiências. Que eu estava lá, e aí eu orei, e Deus fez isso, tá, mas aí quando vem o dia mal, não aguenta um salavão. Por quê? Porque a experiência não provém uma fé genuína no nosso coração. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e guardar em nossos corações. E ela só vem através do Evangelho. 2 Timóteo 3, 14, 15 diz assim, olha, quando você, porém, Paulo ensinando Timóteo, quando você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Se nós não aprendemos, nós não permanecemos. Como que eu vou permanecer numa coisa que eu não aprendi?